gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Sociologia. Hoje o nosso tema são as desigualdades sociais, continuando o que a gente falou na aula passada e tal. E aí, lembrar vocês, que eu não lembrei na aula passada, de vocês responderem a questãozinha no Classroom para ganhar presença e para mostrar que vocês entenderam tudo o conteúdo. Então vamos lá. Vamos falar de desigualdades sociais. Na aula passada, a gente falou de vários terminhos importantes, que são importantes para essa aula e para a nossa vida. E para o Enem vestibular, essas coisas caem muito, acho que é um dos temas da sociologia que mais caem, mas para a vida também, né? Às vezes é bom a gente quebrar essa ideia de conhecimento utilitário, né? O que eu vou usar na minha vida? A gente precisa de conhecimento de mundo, não é tão bom saber como as coisas funcionam na nossa sociedade? Então vamos lá, desses terminhos a gente falou de estratificação social, capitalismo, classes sociais, castas, estamentos e desigualdades, né? Então as estratificações sociais são o que dividem os níveis da nossa sociedade, né? Quem tem mais poder, mais riqueza ou menos, e se a gente pode sair de um nível para o outro ou não. A gente deu um exemplo das castas e estamentos, que são estratificações, sociedades com estratificações sociais que não têm mobilidade, que são fechadas e, né, um tem mais poder que o outro e tal. E aí, no capitalismo, que é o nosso sistema, e a gente lembrou um pouquinho de como ele funciona, a nossa estratificação é pelas classes sociais. Então, classe média, alta, baixa, ou proprietários e não proprietários dos meios de produção. E aí, essas classes sociais geram as desigualdades. Hoje, ainda na perspectiva das classes sociais e o sistema capitalista, adentraremos as questões das desigualdades sociais. Desigualdade social é um fenômeno existente quando a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda. Lembrando, terminhos em negrito ali, vocês vão anotando, tá? Para fazer um fichamento do tema da aulinha e não se esquecer. Então, não temos uma distribuição igualitária de renda. Algumas pessoas têm muito mais que outras, isso faz a gente ser de uma classe mais alta ou mais baixa. A distribuição desigual de renda é tão acentuada em alguns países que apenas uma mínima parcela da população concentra grande parte da renda, enquanto a menor parte da renda é distribuída entre a maior parte da população. Vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês de como é no Brasil. Então, no relatório de dezembro do ano passado da ONU, a gente viu que a concentração de renda no Brasil está em 1% da população, tem 28,3% da nossa renda, enquanto que 10% tem 41,9% de toda a riqueza. Então, pensem nisso, de toda a população do Brasil, então, de 100% da riqueza que a gente tem, 28% está só na mão de 1% da população. 1% da população tem 28,3% dessa renda. 10% tem quase metade de toda a renda. Então, significa que 90% da população tem que dividir o que sobra, que é quase metade. Então, pensem o quanto é gigantesca essa questão da concentração de renda no nosso país. O Brasil é o segundo maior país do mundo com concentração de riqueza, com a segunda maior concentração do mundo inteiro. É um relatório da ONU do ano passado, só para vocês terem uma ideia. A partir da divisão desigual de renda, o acesso a alguns bens de consumo e serviço também tornam-se desiguais, afastando os grupos desfavorecidos da educação de qualidade e de bens culturais e históricos. Consequentemente, a dificuldade em obter educação de excelência afasta as camadas mais pobres dos bons empregos, lhes restando apenas baixos salários e condições precárias de sobrevivência. Então, a gente comentou disso na aula passada, falando um pouquinho do conceito de meritocracia, mas que essa dificuldade existe em a gente mudar de nível, né? E ter uma vida de qualidade, né? Então, se a gente está nas classes mais baixas e essa concentração de renda é real, então a gente consegue concentrar pouquíssima renda, né? Estando nas classes inferiores,
e dificuldade de ascender de nível, mas de ter uma vida de qualidade, com educação boa, com saúde e lazer. A desigualdade social colabora para o surgimento de uma série de outros problemas e conflitos sociais, como pobreza e miséria, fome, desnutrição e mortalidade infantil, desinteresse e evasão escolar, marginalização de grupos sociais, aumento de moradores em situação de rua, aumento dos índices de violência e criminalidade. Então, alguns aspectos que a gente está acostumado a ver acontecendo no nosso país. Não devemos nos acostumar, né? Devemos lutar para não acontecer, né? E a desigualdade social é isso. Então, a gente vê o quanto de coisas ruins acontecem, de fome e miséria, enquanto tem gente que está muito bem de vida, né? E concentrando mais da metade da riqueza do país em poucas mãos. Daí uma charge para vocês, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Um retrato das pessoas das classes baixas admirando lá os grandes edifícios, né? E vamos de atividade. Na verdade, vamos refletir aqui um pouquinho. Pensem aí nessa charge. Eu queria que vocês pensassem nesse tempo de pandemia também. Tipo, vocês pararam para pensar um pouco agora se tem gente que está sendo mais prejudicado em relação à pobreza e às desigualdades nesse momento? E aí, onde vocês moram, como que vocês observam essa questão da desigualdade? Fica claro? Tem muitas pessoas em situação de rua. Como que é isso para vocês? Assim, vão refletindo um pouquinho ao longo dessa aula das coisas que a gente já vivenciou mesmo, né? Porque é uma coisa muito presente na nossa vida, né? Tá, vamos de atividade, vocês vão continuar pensando nisso. A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se consolidam a partir de agentes e processos que lhes dão forma histórica concreta. Os países da América Latina moldaram dos tempos coloniais até hoje expressões desses fenômenos sociais que, embora apresentem as peculiaridades de cada contexto, compartilham altos níveis de pobreza e desigualdade que condicionam a vida política, econômica e social. Tá, o que esse trechinho está trazendo? Que na América Latina a gente tem essa característica muito parecida dos países terem grande desigualdade social e pobreza. De acordo com o texto, é correto afirmar. Então, interpretem aí as alternativas.
E aí, o que vocês interpretaram desse texto? Vamos ver. Resposta certa é a letra D. A pobreza e a desigualdade são construções sociais que se desenvolvem na história e por isso são absolutamente reversíveis. Então essa aqui era mais para vocês refletirem mesmo, interpretação do texto ali e para elencar com o que a gente ainda vai continuar falando nessa aula. Para a gente entender isso, que a pobreza, né, e as desigualdades são construções sociais, então não são coisas que nasceram assim e devem morrer assim. Como a gente falou lá do sistema de castas, a estratificação social que não tem mobilidade, nasceu naquela casta não muda. Então, a pobreza é uma construção social, foi sendo construída, lembram lá da acumulação primitiva de capital, então as pessoas até tinham propriedades e aí deixaram de ter. Então, foi sendo construído isso, então não é irreversível, a gente pode lutar contra essas desigualdades. Então, vamos continuar. Retomando ali a estratificação social. Na aula passada, vimos que a estratificação é um conceito sociológico usado para analisar e compreender a classificação dos indivíduos na sociedade de acordo com as condições socioeconômicas que ele possui. Pois bem, a estratificação analisa a organização hierárquica dos grupos dentro de uma sociedade e a distribuição desigual de recursos, o acesso aos bens e informação, tecnologia, educação e cultura definem o quão estratificada é uma sociedade. Então, o quão algumas pessoas têm acesso e outras não, é o que vai definir, né? Acesso a todas essas questões, tecnologia, informação, isso é bem importante. Mobilidade social, e vimos que relacionado ao conceito de estratificação, temos também a mobilidade, que é a possibilidade que o indivíduo tem de mudar de posição social. Entretanto, o enorme nível de desigualdade social existente aqui influencia de forma direta as chances de mobilidade social. Então, se a gente está numa situação de desigualdade, é difícil ter essa mobilidade. Tem uma charge aqui de novo, então o rapazinho falando ali, você estava sumido, e aí a pessoa em situação de rua, passei uma temporada na classe C, mas já voltei. Então, aqui é uma questão sobre essa mobilidade, né? Então, nesses termos de classe A, B e C, que é aquela questão do consumo. Então, se você consegue consumir mais, você está nas classes mais altas, né? Quanto mais você consome. E aí, nessa característica de mobilidade, é que essa charge vai trazer isso. Um rapazinho que tinha saído das classes mais baixas e agora ele está de novo em situação de rua. Foi para a classe C, mas já desceu de novo. E aí, o senhor comentando isso, né? Então, para a gente refletir sobre essa mobilidade. Talvez seja fácil a gente sair da classe C e ir para a classe D, né, que está ali pertinho, o contrário, da D para C. Mas será que a gente consegue sair da classe E e ir para a classe A? A socióloga Celis Calon, com base em dados do IBGE, demonstrou, por exemplo, que em nosso país as chances do filho de um trabalhador não qualificado conseguir se formar e trabalhar como um profissional qualificado é 133 vezes menor que o filho de um trabalhador qualificado seguir os passos do seu pai. Por outro lado, se o filho do trabalhador não qualificado citado for negro ou do sexo feminino, suas chances diminuem ainda mais. Então, reforçando umas questões que a gente já comentou aqui. Esse dado é muito importante. O filho de um trabalhador não qualificado, o que é isso? É pais que não se formaram, né? Basicamente, não tem graduação, cursos que te fazem uma profissão, né, de qualificação ali, certificado, tudo mais. Então, digamos, vamos dar um exemplo de um porteiro, por exemplo, um trabalhador não qualificado nesse sentido de que não tem a formação em si. E o qualificado seria o profissional com formação, vamos citar exemplo, um médico. Então, o filho, se um filho do trabalhador não qualificado quer ser médico, ele tem 133 vezes menos chance do que um filho de já um médico se formar. Então, a gente tem vários exemplos, pensem aí na vida de vocês devem conhecer gente que passou por isso, né? Se um advogado, se um estudante de direito não tem advogados na família, a classe inteira dele vai falar: nossa, mas como assim você faz direito e não tem advogados na família, né? Como assim você conseguiu chegar aqui, você está aqui só por um gosto, né? Chegou de alguma outra forma. E
E isso é muito vivenciado assim na nossa pele sempre. Nós, enquanto professores, também tem muito essa característica de pessoas que vinham, filhos de trabalhadores não qualificados, e aí conseguiram ter uma pequena ascensão ali, se formando em licenciaturas e tal, né? E assim vai, né? Tem essa questão do trabalhador não qualificado, e a gente sabe que a gente consegue né, estudar e chegar lá e alcançar coisas imensas, né? Claro, mas talvez com um pouquinho mais de esforço, que tem gente que nem precisa, né? Você paga ali uma faculdade de boinha, paga para fazer ali os trabalhos, e aí se forma e vira um profissional talvez nem tão bom, mas você teve privilégios para chegar lá. Então, acho que ficou claro aí para vocês essa questão da diferença de desigualdade mesmo, né? Questões econômicas e de acesso. Então, a ideia de mobilidade social deve ser entendida como sendo restrita e deve ser analisada em conjunto com uma série de outros aspectos. Reflita, você conhece a existência de mobilidade social na realidade brasileira? Como ela acontece, né? De que forma? A partir da dedicação aos estudos e ao trabalho? Pense também nas possibilidades que você vislumbra em seu futuro em termos de mobilidade social. Então, vamos refletir isso. Aí, onde vocês moram, na família de vocês, tem casos dessa mobilidade acontecendo? Então, pessoas que, através dos estudos do trabalho, conseguiram ascender economicamente, ou o contrário, né? Já foram muito ricos e daí perderam tudo. E você, o que você pensa nessa questão de mobilidade para a sua vida? Você vislumbra aí várias questões de aquisição para o seu futuro? Como que seria isso, né? Então, pensem sobre isso e vamos de quiz. Qual é a relação entre a estratificação social e a desigualdade social? Pensem.
E aí, qual é a relação entre estratificação social e desigualdade social? Nossa, a gente fala tanta palavra social, né? Toda hora. Todas as sociedades são estratificadas de diferentes maneiras e estas têm uma profunda relação com as desigualdades sociais, porque estão relacionadas à divisão social do trabalho e à distribuição do poder. Então, esse conceito tá fechadinho ali. Por que a outra está errada? As desigualdades sociais não estão diretamente relacionadas às estratificações, já que a mobilidade social existe nelas para aniquilar tais desigualdades. Então, essa mobilidade não aniquila as desigualdades, né? Porque você pode sair de um nível para o outro, vai ter a mobilidade, mas não vai deixar de existir, né? Esses níveis. Tá. Vamos retomar alguns conceitos com autores, né? Agora o Marx e o Weber, nossos clássicos da sociologia. Mas antes, vou só retomar lá na questão das desigualdades de acesso e a estudo, que eu comentei antes, porque a gente tem a questão dos programas sociais, que hoje em dia tem ajudado um pouco, né? Tipo, ProUni, a questão das cotas. Então, a gente tem essa ajudinha que a gente viu lá em várias aulas, até de discriminação e preconceito. A gente falou de como solucionar algumas questões dessas e essas entraram em questão, né? Essas políticas públicas, políticas afirmativas que ajudam as pessoas que têm menos condição a ter esses acessos também aos estudos e ao trabalho. Então, vamos lá para a desigualdade social ali, de acordo com Marx. Retomando, porque já falamos, né? A desigualdade é manifestada a partir dos desequilíbrios entre burguesia e trabalhadores, sendo a primeira, né, a burguesia, detentora dos meios de produção, controlando e retendo a maior parte dos lucros sobre os bens produzidos a partir do trabalho coletivo. Essa lógica, perpetuada pela mais-valia, concentra a renda e marginaliza os cidadãos, além de gerar muitos desempregados, causando concorrência entre os próprios trabalhadores, privando-os de sua emancipação. Então, a gente tem que pensar numa questão ali que é o desemprego, né? Então, se não tem empregos o suficiente ali para todos os trabalhadores, ainda vai ter essa lógica de concorrência entre os próprios trabalhadores, né? E aí privando de emancipação, porque na teoria do Marx ele achava que os trabalhadores tinham que se emancipar, né? Dessa lógica de só trabalhar e não receber o suficiente pelo que ganha. Acho que vocês já viram aí nas outras aulas e aos poucos a gente vai falando também. Mas aqui o foco é isso, né? Dessa desigualdade que vai gerar várias outras questões, né? Tipo essa concorrência, o desemprego. Então, seria lindo se todo mundo tivesse emprego nessa condição de assalariado, né? Mas a gente sabe que a realidade é outra. Então, tem muita gente passando por coisas muito ruins, de fome e miséria, porque falta emprego, e não por vontade própria. E a gente vai ver mais isso na próxima aula também. E o Weber, como ele analisa as desigualdades sociais, né? Então, o Weber observou essa questão a partir das estratificações, como a gente já falou. As três grandes estratificações para ele ocorrem no campo da economia, do status e do poder, proporcionando uma diferenciação no acesso à renda, ao prestígio e ao controle social. Esta acontece por meio da diferenciação entre habilidades, qualificações e interesses. Então, o Weber está sempre numa análise mais cultural ali do que econômica. Então, ele vai dizer que as habilidades e qualificações ali importam para te colocar numa posição dessa pirâmide social, né? E aí as estratificações para ele estão no campo da economia, do poder e do poder, né, basicamente, e do status, né? O quanto você aparece aí na sociedade. E já vamos de uma questão. Para vocês não confundirem os autores, para o sociólogo Max Weber, as desigualdades sociais seriam resultados das posições assimétricas que os indivíduos ocupam na sociedade. Para ele, as estratificações estão nas esferas... Quais esferas?
Voltando, então, quais são as estratificações, né? Em quais esferas estão? Econômica, social e política. Essa estava facinho ali no texto anterior. E concluindo, a desigualdade social, seja intelectual, econômica ou sob qualquer outra forma, materializa-se no espaço social, torna-se visível na composição estrutural das sociedades, sejam rurais ou urbanas. As cidades e os lugares expressam a diferenciação econômica entre as pessoas, que é resultante, muitas vezes, de questões históricas que submetem cidadãos e até grupos étnicos a contextos de subalternidades. Então, o que é essa desigualdade expressa no espaço social? É como aquela imagem lá, e trago mais uma aqui, da favela versus edifícios de luxo, né? Então, o nosso espaço social vai revelar também essa desigualdade, né, essa característica e todas essas questões. E aí vamos de uma última atividade sobre o nosso tema. Temos mais uma charge e uma pessoa caindo ali dos níveis sociais, e foi bom enquanto durou o meu passeio, rebaixado de novo. Então estava lá nas classes altas e foi tombando em cada classezinha. A charge faz referência a uma forma de desigualdade. Acerca das características dessa estrutura social, analise as alternativas e marque a correta. Vamos lá.
Qual é a resposta? Então, letra C. As pessoas se diferem umas das outras pelo lugar ocupado por elas num sistema historicamente determinado de produção social, né? Trabalho, de relação com os meios de produção e por seu papel na organização social do trabalho. Então, vejam como o trabalho influencia nossa posição na vida social, né? Na posição econômica e tudo mais. Algumas sugestões para vocês, no documentário Ilha das Flores, provavelmente vocês já viram um videozinho curtinho muito bacana que vai demonstrar como funciona essa desigualdade social, e o filme Que Horas Ela Volta, de 2015. Na aula que vem a gente vai falar de desigualdade social do Brasil e vou trazer mais algumas sugestões, tem muitas, sugiram vocês também aí sobre esse tema. Conseguiram perceber como se formam as desigualdades sociais na nossa sociedade e de que forma podemos analisá-la? Na aula que vem, veremos as desigualdades sociais no Brasil, como eu disse. Então, até lá, aguardo vocês.